amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos se achegar, tomar os seus assentos para darmos início ao culto. Aleluia, glória a Deus. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo de número 25. Lucas 24, versículo 25. Esse livro foi o que nós, juntamente com as atalaias, estávamos lendo, né? E esse último capítulo, de número 24, foi o que o Senhor reservou para mim. E como esse capítulo, ele queimou, ele ardeu no meu coração, desde o primeiro versículo até o último versículo. E eu queria compartilhar com os irmãos. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: e ele lhes disse: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aqui, né, irmãos? A palavra do Senhor, ela vai dizer que depois da morte de Jesus Cristo, ali no domingo, no primeiro dia da semana, depois que tudo aconteceu ali com Jesus Cristo, aquelas mulheres, elas foram até os sepulcros, elas relataram que Jesus Cristo não estava mais ali, e então elas voltaram para testemunhar para os outros discípulos que ali estavam. E aí então eles não creram, né? E dois deles foram até lá o sepulcro e viram que realmente o corpo de Jesus não estava lá. E aí logo depois, a palavra vai contar que esses dois discípulos, depois de tudo isso que aconteceu, eles estavam indo para a cidade de Emaús. E eles iam indo pelo caminho, conversando um com o outro, né? Sobre tudo isso que tinha acontecido por esses dias. E aí Jesus Cristo, ele aparece para esses dois discípulos. Só que esses dois discípulos não reconhecem que Jesus era o próprio Jesus. E aí Jesus Cristo ali começa um diálogo ali com eles. E Jesus Cristo então vai ali e usa a palavra para falar para aqueles discípulos que era necessário que todas essas coisas acontecessem e que no terceiro dia Jesus Cristo iria ressuscitar. E tem nessa passagem também que um deles vai dizer que: nossa, mas eu achava que era Jesus que ia trazer a redenção a todos nós. Eu jurava que esse era o profeta que ia trazer a salvação para nós. E ali eles iam conversando e ali Jesus apareceu para eles e começou a conversar com eles. E aí então Jesus Cristo, ele vai falar assim para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ele usou a palavra de Deus, sobre o que a palavra de Deus estava falando sobre Jesus Cristo. E mesmo assim os olhos deles não foram abertos. E foi aí, irmãos, que é lindo nessa passagem, que eles chegando lá em Emaús, Jesus Cristo, ele faz que vai continuar a caminhada dele. Mas aqueles discípulos, mesmo não conhecendo o Cristo, mesmo ali tendo Jesus como um desconhecido, eles falam:
passa a noite conosco. Já está tarde, fica esta noite conosco. E ali Jesus Cristo, ele entra ali e fica ali com eles. E ali, irmãos, no partir do pão, quando Jesus Cristo parte o pão e agradece a Deus, os olhos deles automaticamente são abertos. E ali eles entendem que aquele caminho todo em que eles estavam fazendo era Jesus Cristo que caminhava com eles. E ali, depois que Jesus Cristo faz tudo isso, eles olham um para o outro e um pergunta para o outro. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmãos, essa foi a palavra que mais tocou o meu coração, porque foram apenas 3 dias para esses discípulos esquecerem quem era Jesus. Para esses discípulos esquecerem por aquele momento de tudo que Jesus havia falado, que ele ia morrer, que ele ia sofrer, mas que ele ressuscitaria no 3º dia. E a pergunta que o Senhor fez para mim, eu quero compartilhar com a igreja: há quanto tempo o seu coração deixou de arder por Jesus? Porque como aqueles discípulos, eles estavam caminhando, eles estavam falando de Jesus Cristo, mas a presença de Jesus já não era mais com eles. O coração deles já não ardia mais por Jesus Cristo. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você: por mais que você esteja caminhando, por mais que você esteja na casa do Senhor, por mais que você esteja pregando, você esteja fazendo a primeira parte, você esteja ajudando na salinha, você está fazendo algo, mas não sente mais o seu coração arder por Jesus Cristo. E aí o Senhor pergunta: quando foi? Traz a sua memória. Quando foi que Jesus Cristo deixou de arder em você? Deixou de arder em seu coração? Porque a palavra do Senhor, ela tem sido ministrada dia após dia, quintas-feiras, aos domingos, é vigílias, é monte, é visita no lar. O Senhor está falando, o Senhor está ministrando a palavra dEle, e o teu coração não arde mais por Ele. Quando foi que o seu coração deixou de queimar por Jesus? Fica a sua pergunta para você e apresenta ao Senhor: Senhor, se porventura na minha caminhada o meu coração deixou de queimar por Ti, Jesus, me mostra onde foi. Senhor, me perdoa, Senhor, por não ter recebido a Tua palavra com amor, com alegria em meu coração. Senhor, me perdoa, Senhor, por estar caminhando por caminhar e a Tua presença já não arder mais dentro de mim. Senhor, me perdoa e renova em mim, Senhor, a alegria da Tua presença. Renova em mim, Senhor, a alegria da Tua palavra. Que não seja mais, Senhor, um coração despercebido. Que não seja mais, Senhor, um coração duro. Que não seja mais, Senhor, um coração que deixou de queimar por Ti, que deixou de queimar pela Tua presença. Amém? Que os irmãos se coloquem na melhor posição, em que vocês se sentirem à vontade. Vamos buscar a face do Senhor. Eu quero te pedir que nesse momento você venha orar por você, por meio desta palavra de início de culto, em nome de Jesus. Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade, Jesus, de estar aqui, de estar, Senhor, na Tua casa, na Tua presença. Senhor, obrigado por esta parte pela qual me foi dada, Senhor.
Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, se por algum momento eu deixei, Senhor, o meu coração se esvaziar de Ti. Eu deixei, Senhor, que ele deixasse, Senhor, de queimar por Ti. De queimar, Senhor, quando a Tua palavra, ela foi ministrada, Senhor, sobre a minha vida, sobre cada uma de nossas vidas, Senhor. Ah, Jesus, mas aqui estamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque nesta noite, Senhor, nós queremos que novamente os nossos corações, Senhor, estejam sensíveis para ouvir, Senhor, a Tua voz, aquilo que o Senhor quer e deseja falar para cada um de nós, Senhor, e não aquilo que nós queremos receber, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Ah, Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado pela Tua bondade, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, obrigado, Senhor, porque o Senhor tens falado a cada um de nós, Paizinho querido, Pai amado. Senhor, obrigado pelos Teus conselhos, pelas exortações, Senhor, que o Senhor tens falado diante deste altar, Senhor, através dos Teus filhos. Ah, Senhor, exortação essa, Pai, que nos faz, Senhor, sair daqui com o nosso coração ardendo, oh, Senhor, martelando a Tua palavra, mastigando e mastigando, Senhor, a Tua palavra, até que ela venha queimar novamente, Senhor, dentro de nós. Ah, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigado, Senhor, por nos fazer refletir, Pai querido, Pai amado, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa maneira errada que nós temos andado, Pai querido, Pai amado. Jesus, obrigado, Senhor, por nos convencer, Senhor, dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, Senhor, e se voltar para Ti enquanto há tempo, Senhor. Ah, Jesus, aqui estamos, Pai, mais uma vez, Senhor. Ah, Jesus, como sacrifícios vivos, Pai, aqui na Tua presença, Jesus. Fica em nosso meio, Senhor, fica à vontade em nosso meio. A casa é Tua, Senhor, nós somos Teus, Senhor Deus Todo-Poderoso, e faça conforme o Senhor quiser fazer, Pai, sobre cada um de nós, Pai. Abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos, abençoa, Senhor, os nossos pastores, Pai, abençoa, Deus, os músicos, ah, Senhor, o louvor, Pai querido, Pai amado, que será ministrado, Senhor, na noite de hoje, Pai. Oh, Jesus, que hoje, Senhor, nós possamos verdadeiramente nos entregar, Senhor, de corpo, alma e espírito, Senhor, porque a nossa mente, ela tem que Te adorar, os nossos lábios são para Te adorar, os nossos olhos, Senhor, são para Te adorar. Oh, Jesus, os nossos ouvidos são para Te adorar, são para ouvir, Senhor, a Tua doce voz, Pai, falando conosco, Senhor. As nossas mãos, Senhor, são para Te adorar, os nossos pés, Senhor, são para Te adorar. Jesus Cristo, todo o nosso ser, Pai querido, Pai amado, é para testificar, Senhor, da grandeza, do poder que há em Ti, Jesus Cristo. Oh, Senhor, muito obrigado por esta noite que o Senhor separou para estarmos aqui, Pai. Jesus, vai de encontro àqueles que não puderam estar aqui, Senhor, embora quiseram. Oh, Deus, para que da próxima vez eles possam estar presentes aqui conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Ainda em oração, vamos orar pelos enfermos, em nome de Jesus. Apresenta aí, irmãos, o Davi. Ele passou mal no dia de hoje e não se encontra muito bem de saúde. Que você venha apresentar o Davizinho, o Jequite, em nome de Jesus. Pai, nós Te pedimos, Senhor, nesta noite, abençoa, Senhor, o Davi, Pai, que no dia de hoje, Senhor, não se encontra muito bem, Deus, mas Tu és, Senhor Deus, o médico dos médicos, e eu sei, Senhor, que Tu pode visitá-lo agora, que o Senhor pode fazer, Senhor, curar, pode fazer, Senhor, cessar
toda enfermidade, todo mal-estar, Senhor Deus Todo-Poderoso, toda falta de ar, Senhor, em nome de Jesus. Enche ali, Senhor, os seus pulmões, Pai querido, Pai amado. Jesus, vai arrancando tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, da vida do Davi, Senhor, toda ansiedade, Pai, em nome de Jesus, venha bater em retirada agora, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Senhor, abençoa a nossa irmã Nice, a Sarinha também, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, abençoa, Pai, a vida da nossa diaconisa Wanda, de toda a sua família, Senhor Deus. Visita também, Senhor, a Patrícia, sua nora, Pai querido, Pai amado, que ainda está ali, Senhor, no seu luto, Pai querido, Pai amado. Jesus, mas quando nos falta palavra, nós oramos a Ti para que o Senhor a encontre, Pai. Abrace ela, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Fabi, Senhor. Sei que só o Senhor é que pode consolá-la, pode abraçá-la, Pai querido, Pai amado. Jesus, mesmo que quando nos falte as palavras, Senhor, que o nosso abraço, Deus, de alguma forma, Pai querido, Pai amado, possa consolar ela, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Abençoa cada uma dessas vidas aqui, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Aqueles que necessitam, Senhor, de libertação, de cura, Pai, de restauração, de restituição, Pai querido, Pai amado. Tu sabes, Senhor, o que cada um aqui necessita, Deus. Então eu te peço, Senhor, vai de encontro a cada um, Senhor. Faça, Senhor, com que cada coração aqui, Deus, venha queimar por Ti, Jesus. Venha queimar por Ti, Jesus. Venha queimar por Ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Você que trouxe os dízimos, as suas ofertas, vamos apresentar aí ao Senhor em nome de Jesus. Você que também não trouxe nada, também apresente a sua vida, porque como aquela viúva que tinha tudo, ela depositou tudo naquela oferta que ela tinha. E qual é o seu tudo que você veio trazer para o Senhor hoje? Qual é o seu tudo? Apresenta para o Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós queremos nesse momento, Deus, te apresentar os dízimos e as ofertas, Pai querido, Pai amado, na tua casa, Senhor. Deus, eu quero te apresentar os dizimistas, os ofertantes também, Senhor, da tua casa. Aqueles que ainda, Senhor, não semeiam, aqueles que ainda não dizimam, Pai querido, Pai amado. Ah, Deus querido, Deus amado, que o Senhor, Pai, venha tocar em cada coração, Senhor, para que os olhos deles venham ser abertos, Pai, de que não há uma obrigação a fazer isso, Senhor, mas é em obediência à tua palavra, Paizinho querido, Pai amado, é que nós fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, os nossos familiares, o nosso lar, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso local de trabalho, o nosso ir e o nosso voltar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe os nossos patrões, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Alcança cada um deles, Senhor, aqueles que não te conhecem, Pai querido, Pai amado. Senhor, nos levante, Pai, ali no nosso local de trabalho, Pai, para ser ministrantes da tua palavra, em nome de Jesus, para cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus, porque até aqui nada o Senhor nos deixou faltar. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos dado graça, Pai querido, Pai amado. Obrigado, Jesus. Amém, glória a Deus. Pode trazer à frente, irmãos. Irmãos, antes de passar para o louvor, se o louvor já quiser se preparando aqui, eu quero contar um breve testemunho do que aconteceu conosco através da visita no lar. Amém? O ano passado, nós damos início aos cultos nos lares, né? E na minha casa,
Eu estou fazendo uma vez no mês, junto com os irmãos. E o ano passado, o primeiro culto que teve na minha casa, o pastor Carlos, ele ministrou a palavra. E lá, o Senhor usou a vida dele para entregar algo na vida do meu esposo. E ele falava assim, que o Senhor, ele estaria abrindo uma porta muito grande para o meu esposo. E ali, irmãos, quando Deus ele lança uma profecia, eu costumo escrever e anotar a data. Irmãos, e este ano, acredito que o mês passado, o Senhor abriu esta grande porta. E o Senhor, ele ainda falava assim, e você não estará sozinho. Deus vai enviar pessoas para te ajudar, porque você não estará sozinho. E verdadeiramente o Senhor, ele lançou a promessa. E hoje nós estamos vivendo esta promessa. Vai fazer um ano desde que o Senhor, ele prometeu isso sobre as nossas vidas. E Ele tem colocado pessoas para ajudar o meu esposo. E por esses dias eu procurei esse papel e eu não sabia onde estava. Eu falei, eu preciso te contar uma coisa. E daí eu achei esse papel no meio das minhas bíblias lá. E daí eu falei, lê esse papel aqui. E daí ele leu. Falei, tá vendo como Deus é fiel na nossa vida? Ele prometeu, Ele cumpriu e ainda mandou vidas para te ajudar. Irmãos, muitas vezes a gente acha que culto no lar é só para, sei lá, para a gente servir lá um cafezinho, conversar um pouco, né? E a gente muitas vezes acha que não vai passar disso. Sabe, quando a gente ministra a palavra, quando a gente faz lá a nossa parte e a gente não vê fluir. Dá um negócio assim, sabe, dentro de nós, algo de uma escassez, sabe? De que não vai fluir. Mas o Senhor, Ele tem mostrado para cada um de nós que tem fluído e que vidas têm sido alcançadas através das nossas vidas. E que nós não venhamos parar. E que tudo aquilo que o Senhor, Ele promete, Ele é fiel para cumprir. E eu quero dizer que eu não sei com quantos anos até esta porta o Senhor vai manter aberta. Mas foi Ele que abriu. Então Ele vai fechar quando for o tempo de fechar. E olhe lá se vai fechar, que eu nem sei, né? Meu Deus, Ele é incrível. E o meu coração ardeu para mim contar esse testemunho. Confiem. Se o Senhor fez uma promessa, vai lá e anota. Marque a data que o Senhor fez essa promessa. Porque daí você vai se lembrar lá na frente. E você vai ler aquele papelzinho e vai se lembrar de que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele nunca mudou. Somos nós que falhamos às vezes com a nossa fé. Amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Está com louvor.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós queremos exaltar o nome de Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Ministério de louvor, salve a igreja com a paz do Senhor. Nós queremos ser impactados por Cristo. Nós queremos entregar o nosso louvor a Jesus. Aleluia. Que o fogo possa arder em nós. Aleluia. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. O Espírito Santo venha ter no coração nessa noite. Que o nosso louvor não seja um momento, apenas lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias
continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Oh, aleluia! Deus maravilhoso, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, aleluias, aleluia! Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir.
reinos vêm e vão, teu trono acima está, Senhor. Teu nome imutável Nós vamos louvar o Senhor com mais um louvor. Aleluias. E hoje o Senhor ministrou no meu coração a passagem onde se pergunta para João Batista: quem era ele? Quem é você? E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. E ele disse que ele estava preparando um caminho, porque aquele que viria seria maior que ele. Aquele que viria, ele não era digno de segurar as sandálias dos seus pés, mas que ele estava preparando o caminho. E a pergunta veio: quem é você? Que voz é a sua? Aleluia, aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor diz ainda que ele disse: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que você tem declarado sobre a vida dos teus, sobre a vida da tua família? Ó voz que clama no deserto, aleluia. Prepara o caminho para o Senhor. Ele está às portas. Você pode falar de Jesus. Você pode declarar Jesus nesta noite, aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Declarar seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença. Falo, Jesus. Quero declarar teu nome, Jesus, e todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Jesus, sobre todo medo e depressão, sobre a ansiedade, seus cativos, falo, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas,
escuridão, Jesus. sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias. Declaro o santo nome, Jesus. as trevas, vitória dá. Aleluia. E assim agradecemos a oportunidade. Em nome de Jesus.
Aleluia. Amém, igreja? Agora que você já fez a sua parte, já adorou, já entregou o seu louvor, a sua oferta no altar do Senhor, agora é a vez dele trazer o alimento fresquinho do céu para nós, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, a palavra está com o pastor Jefferson. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos continuar nessa comunhão, nessa ligação que nós terminamos o louvores, louvado seja Deus. Que você possa permanecer avivado, como você acabou de terminar o louvor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 4, e eu vou estar lendo somente o verso 38. Lucas 4, versículo 38. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que encontraram a palavra e não está enfermo, não está doente, que possa ficar de pé em nome de Jesus, em referência à palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 4, 38. Diz assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, entro na Tua presença neste momento, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo possa falar conosco, possa falar com a igreja, que nós possamos continuar esta comunhão com o Senhor, ligando a terra com o céu ligado com a terra, neste momento, em nome de Jesus. Que a nossa mente agora possa ligar com o Senhor, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a ministrar, a falar conosco nessa noite, porque eu creio, Senhor, como o Senhor ministraste ao meu coração, eu creio que nessa noite o Senhor vai ministrar ao coração da igreja, ao coração dos teus servos que aqui estão nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse altar. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade dentro dessa igreja, dentro dessa casa de oração, em nome de Jesus. Eu te chamo, Espírito Santo, para estar comigo no altar. Eu te chamo, Espírito Santo, para ministrar essa palavra, para me dar entendimento da palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, aqueles que estão na fiação com o Senhor vão entender nessa noite. Há um espírito de cura nessa noite, louvado seja Deus. Há um espírito de cura sobre esta casa nessa noite. Há um espírito de cura desde o começo do culto. O Espírito Santo de Deus, ele está ministrando. Há um espírito de cura dentro do templo nessa noite, em nome de Jesus. Algo sendo curado aqui nessa noite agora, louvado seja Deus. Está sendo liberado cura, irmãos. Está sendo liberado curas, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está falando nessa noite. Está liberando cura sobre esta casa, sobre essas vidas que aqui estão. Louvado seja Deus. E não é somente cura espiritual não, irmãos.
É cura no físico também, louvado seja Deus. A cura no físico hoje, glória ao Senhor. Se você crê, você vai sair curado nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma unção sobre esta casa poderosa, em nome de Jesus, glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus, o visitante especial. Jesus, o visitante especial. É nesse tema que eu quero desenvolver com a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Mas primeiramente eu quero falar um pouco de Jesus, do ministério terreno de Jesus, a chegar nesse tema que Deus colocou no meu coração, de Jesus, o visitante especial. Nós vamos entender a obra do Senhor em algumas casas, em alguns lares. Nós vamos entender que o Senhor Jesus, Ele opera milagres, maravilhas, Ele expulsa demônios, mas também Ele faz a obra nas casas, nos lares. E nós vamos ver alguns lares nessa noite, louvado seja Deus, obrigado, que Jesus entrou e transformou esses lares. A Bíblia vai nos dar 12 lares, só que eu não fui os 12 lares, eu fiz só alguns lares, para não ficar muito extenso, louvado seja Deus. E o ministério terreno de Jesus, ele começa aqui em Lucas 4:14. Lucas 4:14, eu vou estar lendo para dar a introdução na palavra dessa noite, fica na fiação, em nome de Jesus, há um espírito de cura. Você precisa pegar isso para você nessa noite, em nome de Jesus. Você precisa entender que está sendo liberado do céu cura nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ser o primeiro a receber. Ainda que eu não sei aonde está a minha enfermidade, mas Ele sabe, louvado seja Deus. E se Ele está liberando cura, eu quero essa cura para mim também. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor. O ministério de Jesus começa aqui em Lucas 4:14, dizendo assim a palavra do Senhor. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua família correu por todas as terras em derredor. E ensinava na sinagoga, e por todos era louvado. Olha o ministério de Jesus começando aqui na terra, o ministério terreno de Jesus. Ele começava a ministrar em todas as sinagogas. E ele era admirado, ele era louvado por todos, de tanta sabedoria e poder que ele desenvolvia na pregação, na palavra. Uma autoridade que não foi encontrada em homem nenhum na terra, mas foi encontrada em Jesus. Assim estava começando o ministério terreno de Jesus, de 3 anos e meio, mas com uma intensidade como se fosse mais de 100 anos, ele aqui na terra, louvado seja Deus, e tanta intensidade que ele fez a obra para o Pai em nome de Jesus. Naquilo que ele foi enviado, amados irmãos, ele não perdeu tempo de fazer aquilo que o Senhor colocou o coração dele para fazer como filho e como Deus, louvado seja Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo os seus costumes, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha que Jesus começa o seu ministério na sinagoga, e levantou-se o quê? Para ler a palavra. Jesus era alguém que lia a palavra de Deus. O poder de Deus só vem sobre nós se nós tivermos o hábito de ler a palavra. Ler a palavra do Senhor. Isso precisa estar no nosso dia a dia. Não tem, eu só li uma vez essa semana, eu só li 2 vezes. Não, irmão, você está errado. Porque isso precisa estar no dia a dia da sua vida. Pelo menos um capítulo, um versículo, alguma coisa, você tem que meditar. Louvado seja Deus. Como nós temos falado no grupo de terça-feira, glória ao Senhor, a palavra rema. A palavra rema é aquela palavra que eu extraio da Bíblia e levo ao meu coração naquele dia. Porque na hora da adversidade eu vou ter a palavra rema guardada no meu coração. Eu vou ter um versículo guardado na tábua do meu coração. E aquele versículo vai estimular no dia, vai me dar força no dia. Se eu pela manhã já fiz uma leitura da palavra, e aquela palavra eu vou sair com ela para onde eu for, guardada no meu coração. E na hora que chegar o desespero, o apavoro de alguma situação, eu já tenho uma palavra que Deus falou comigo pela manhã, louvado seja Deus. O devocional pessoal, irmãos, louvado seja Deus. Não apenas estimulado a fazer, mas pessoal. Temos que ter isso para nós. Temos que aplicar isso em nossa vida, o devocional pessoal. E o que é o devocional pessoal? É você ter o hábito de leitura. Porque nós se espelhamos em quem? Em Jesus.
E a palavra aqui está nos dizendo que no início da sua jornada, da sua caminhada, ele tinha o hábito de ler a palavra. Ele lia no pessoal, também lia na sinagoga, louvado seja Deus. Às vezes nós só lemos na sinagoga e não no pessoal, louvado seja Deus. No pessoal nós passamos e deixamos a Bíblia jogada, descartada. Às vezes temos 10 Bíblias à toa, 10 Bíblias de estudo, 10 Bíblias não sei o quê, mas não chega nem perto. Às vezes só lemos aqui na sinagoga. Jesus não. Ele faz o devocional na sua casa, no seu lar, mas também faz na sinagoga. Louvado seja Deus. Continuando. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías, o 17. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Jesus agora ele está na sinagoga. E aqui vai começar o seu ministério. E o próprio Jesus, ele vai trazer uma profecia. Ele vai ler a profecia de Isaías que fala a respeito dele. E ele está dentro da sinagoga. E agora ele vai falar do ministério que está começando. O ministério de Jesus que está se iniciando. E ele está dentro da sinagoga. Quão admirável vai ficar aqueles homens, vendo Jesus falar de si próprio. Aqueles homens em si não vão entender automaticamente que Jesus está falando de si próprio. Mas Jesus ele vai trazer uma mensagem, uma palavra rema, uma palavra que Isaías profetizou e vai levar à sinagoga, louvado seja Deus, dizendo ao seu respeito, dizendo ao seu ministério terreno, o porquê ele veio nessa terra, o porquê ele estava andando nessa terra, o porquê ele saiu do conforto do Pai, ouvindo o comando do Pai e vim sobre essa terra dos viventes, e nós pecadores. Jesus agora ele vai relatar algo muito importante, onde vai dar o início ao seu ministério. Jesus vai dizer no versículo 18, olha que interessante, ele falando de si próprio, de uma profecia de 700 anos atrás, e ele abrindo agora na sinagoga, louvado seja Deus, porque era chegado o tempo de Jesus, o ano aceitável do Senhor era chegado, a plenitude dos tempos era chegado, e tudo estava se cumprindo em Jesus Cristo, aleluia, glória ao Senhor. E ele começa a ler. Eu queria estar no momento quando Jesus começa a ler, mas eu posso pela fé voltar ao tempo e ver Jesus lendo a palavra a respeito de si próprio, daquilo que ele veio a fazer nessa terra. Ele diz assim, aleluia, glória ao Senhor, o Espírito do Senhor é sobre mim. Olha ele lendo, a minha Bíblia está em vermelho, porque é Jesus que está falando. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha ele falando, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Olha Jesus falando do seu ministério terreno, aleluia, e ele continua, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha ele falando de si próprio, do que ele ia desenvolver a partir daquele momento que o seu ministério terreno estava se iniciando, glória ao Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Todos estavam olhando para ele, porque ele falava de si próprio, e alguns não entendiam, conheciam a profecia, mas achavam que Jesus estava com mentira, louvado seja Deus, que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não era o Messias, mas ele falava na sinagoga com autoridade, mesmo aqueles corações que não davam o braço a torcer, fitavam os olhos de Jesus, e nunca tinha visto uma autoridade daquela ministrar dentro de uma sinagoga. Aleluia, glória ao Senhor. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, louvado seja Deus. Novamente está em vermelho, porque era Jesus que estava recitando, Jesus que estava falando, e ele fala o que, amados irmãos? Enquanto ali muitos estavam fitando os olhos nele, ele traz essa afirmação no versículo 21, então começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura
em vossos ouvidos. Ele estava falando, o que eu acabei de ler começa agora, louvado seja Deus. E aqueles homens duros de coração, e ele diz aqui que ele vem também para os quebrantados do coração. E aqueles homens ali, duro de coração, tendo que engolir essa palavra, louvado seja Deus, tendo que admirar aquela autoridade que ele ministrava. Alguns já estavam entendendo que era o Messias que estava no meio deles, que era o Filho de Deus, o prometido, o ungido, que tinha chegado para começar o seu ministério, para nos libertar do pecado, para nos libertar da mão de Satanás, para nos dar a liberdade aos cativos, e os cativos eram nós, que estávamos presos em nossos delitos, em nossas iniquidades, em nossos pecados, mas quando ele chega, é para nos libertar, louvado seja Deus. E a partir desse momento que ele chega, ele lê a palavra, é o momento que nós vamos romper com o cativeiro do pecado, glória ao Senhor. Porque aquele que viesse a confessar o nome dele seria livre de qualquer condenação. Aleluia, glória a Deus. E aqui ele começa o seu ministério terreno, lendo a palavra, as escrituras, que falava de si próprio. E agora, logo em sequência, ele vai começar a mostrar o poder. Nós sabemos que o primeiro milagre de Jesus foi em João 2, né? A transformação da água em vinho, que Jesus transformou. Ali foi o seu primeiro milagre, relatado pelo evangelista João. Mas agora nós vamos ver Jesus já começar a operar as suas maravilhas. E ele vai começar a expulsar demônios. Coisas que vão espantar aqueles homens da sinagoga, aqueles homens que eram religiosos, não tinham o poder que Jesus tinha. Às vezes nós temos a religião, mas não temos o poder. Às vezes nós temos a religião, mas não temos o poder. O poder de Jesus é diferente da religião. Aqueles homens até então, nenhum deles tinha expulsado o quê? Demônios. Era mais fácil eles criar uma tese, uma fábula, dizer que demônios não existisse. Mas Jesus vai mostrar o contrário no seu ministério. Jesus agora ele vai expulsar demônios. E aqueles homens vão ficar mais espantados com o poder sobre a vida daquele ungido, do Messias, que é o ungido do Senhor. Olha o que diz aqui, amados irmãos, em Lucas 4, do 31 ao 36, continuando aqui a introdução dessa palavra. Glória ao Senhor. Jesus agora, ele começa a mostrar o poder divino sobre ele. Glória ao Senhor. Porque homem, se ele fosse mostrar agora o poder de homem, homem não tinha poder para expulsar demônio. Agora ele está se apresentando como o próprio Deus, encarnado em filho. E diz assim, e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, novamente, ensinando no sábado. Jesus era alguém que ensinava, glória a Deus. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Ele ensinava e as pessoas admiravam a sua doutrina, porque ela vinha com autoridade. Mas até agora vinha com autoridade na palavra, sem sinais. Sem sinais de poder. Apenas o poder de ministrar a palavra. Mas agora ele vai começar a mostrar o poder sobrenatural que está sobre ele. Porque ele tinha acabado de ler na sinagoga, que ele era a profecia de Isaías. E para aqueles homens não ter dúvida no coração, ele começa a mostrar os sinais de poder em sua caminhada, louvado seja Deus. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Uma coisa aqui que chama a atenção, e eu creio que chama a atenção de vocês também, que o diabo faz elogio. Vocês perceberam? O diabo traz elogio. Agora ele está dizendo que o próprio diabo está dizendo que ele é o Santo de Deus. Como já foi ministrado por esses dias, eu creio que foi o pastor José, de ser crente. Crente qualquer um é. Até o diabo é crente. Porque ele também crê no nosso Deus. Só que aí tem uma diferença. Ele jamais vai obedecer.
tem uma grande diferença de crer e obedecer. O crer e obedecer caminha junto. O diabo ele conhece, mas ele não obedece. E toda vez que você não obedece a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, você vai se parecer com quem? Porque se o diabo crê, mas não obedece, se eu conheço a palavra, eu creio na palavra e eu não obedeço, como diz aquele livrinho, quem é o meu pai? Quem é o meu pai? Porque eu só posso ser filho se eu guardo os seus mandamentos. E os que guardam os meus mandamentos são aqueles que me amam. Louvado seja Deus. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Olha aqui os sinais agora, acompanhando Jesus. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Louvado seja Deus. Olha o poder sobre o Messias. Olha o poder sobre Jesus. Coisas que aqueles homens não eram acostumados ou ainda não tinham visto, agora começam a ver uma manifestação do céu naquele Jesus. Naquele Jesus tão frágil, naquele Jesus tão discriminado, que foi chamado pelo Senhor justamente para a classe menor, para a classe discriminada, para aqueles que não tinham voz, para aqueles que estavam escondidos lá nos fundos da Galileia. Louvado seja Deus. Mas a palavra nos diz que ele chegava como luz para aqueles que estavam em trevas. A luz estava chegando nas trevas, e as trevas iam se tornar em luz, porque quando a luz chega, as trevas têm que se converter. Louvado seja Deus. E esse é um pouquinho do ministério de Jesus. E agora vamos entrar no mistério de Jesus em algumas casas, em alguns lares. E agora Jesus ele vai curar a sogra de Pedro. E Pedro estava fazendo a obra com Jesus. Mas um relato importante: se Pedro tinha uma sogra, Pedro tinha uma e tinha família. Só que a família dele não era barreira para ele fazer a obra de Deus. Porque ele estava fazendo a obra. Só que ele estava fazendo a obra, ele não tinha abandonado a família, porque ele estava preocupado com a sogra dele que estava na casa. O coração na obra, mas o coração também na família. Louvado seja Deus. As duas coisas andando junto. Deus, família. Deus, família. Não adianta colocar família, família, família. Deus, 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 Deus. Deus, Deus, Deus. Família, família, família. Não. Os dois juntos. Ele estava fazendo a obra, mas com o coração apertado. Mas ele estava com alguém que podia ir na casa dele e curar a sogra dele. Louvado seja Deus. Quem sabe ele poderia estar dizendo aqui: estamos aqui fazendo a obra, Senhor. Já vi o Senhor expulsar demônios, o Senhor tem poder. Mas agora tem alguém lá em casa precisando também. Tem alguém precisando desse poder. Será que o Senhor pode ir lá comigo agora? Lá na minha casa agora? Agora vamos dar um tempo aqui na obra e vamos lá um pouco para casa? Louvado seja Deus. Vamos um pouco lá na minha família agora, Jesus. E a sua fama, 37 aqui, de Lucas 4. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Novamente, a fama de Jesus estava se espalhando. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Onde ele estava? Na sinagoga. Tudo que ele fez até agora foi dentro da sinagoga. Mas agora ele está saindo de um lugar de costume para ir para um lugar que até então não tinha visto Jesus operar e trabalhar. E agora Jesus começa a trabalhar nas casas, em lugar simples. Uma coisa assim que eu vejo em Jesus, que é interessante, a preocupação de Jesus por uma alma, por uma vida. Ele deixa de fazer o que estiver fazendo por uma vida, por uma alma. Ele não quer, sabe, o agito. Ele não quer 10 mil almas se rendendo. Ele quer cuidar. Eu não consigo cuidar de 10 mil almas. Quem consegue? Ninguém.
Às vezes ele coloca duas, porque está ao meu alcance. E Jesus sempre foi assim. A preocupação dele com vida, com alma. E às vezes a gente acha que 10 pessoas dobrando o joelho é a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia, que lindo. Só que você nunca mais vai ver aqueles 10. Às vezes uma pessoa dobrou o joelho num culto no lar. E se você investir, aquela pessoa vai transformar. Aquela pessoa vai marcar, aquela pessoa vai transformar o ambiente. Louvado seja Deus. Os maiores evangelismos de Jesus não foi em multidão, foi em pessoas, individual. Louvado seja Deus. A mulher lá do poço de Jacó, o que ela fez? A mulher se tornou uma pregadora. A mulher foi pregar para Samaria. Aquela mulher foi fazer um reboliço, uma mulher que foi alcançada pelo evangelho. Louvado seja Deus. O endemoniado de Gadara, Jesus liberta ele e ele vai pregar as 10 cidades de Decápolis. Olha o efeito de alguém convertido. Não é 10 pessoas dobrando o joelho, mas sim, se entre aquelas 10 tiver uma pessoa que se converteu realmente, louvado seja Deus. Porque essa pessoa que se converteu, ela vai mudar, irmãos. Ela vai ser alguém que vai te ajudar na obra. É isso que nós temos que, a nossa visão, ela precisa ir para esse lado. Eu vejo, nossa, glória a Deus, aleluia, 20 de alma se dobrou, se lançou, irmão. Isso é tudo ilusão, é só ali no som alto, na bateria alto, na guitarra alta, só na emoção. Mas difícil ali aquele coração que quebrantou mesmo. Porque o quebranta, aquele que quebrantou o coração naquele mover, realmente ele vai ser transformado pelo Senhor. Onde estão aqueles que um dia confessou o Senhor? Cadê? 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 Às vezes só tem um que volta a agradecer, como os 10 leprosos. Só um volta. Isso, irmãos, é a obra do Senhor. É uma pessoa que você investe, ela transforma o lugar, ela transforma o ambiente. Quando eu aplico a minha vida naquela pessoa, instruindo ela, porque ela tem desejo, ela tem vontade de aprender. Eu tenho 10, mas 9 não quer. Para que eu vou ficar suando, desgastando? Não quer, não quer. Eu vou investir naquele que quer, porque aquele ali vai fazer a diferença. Aquele vai ser a mulher do poço, aquele vai ser um endemoniado de Gadara. Vai ser pessoas que vão transformar algum ambiente, algum lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Invista em quem quer. Invista em quem está disposto. Não force nada, irmãos. Jesus nunca forçou nada com ninguém. Glória a Deus. O que ele falou? Se é pesada a minha palavra, pode ir embora. Não foi o que ele falou? Pode ir embora. Vai embora. E às vezes nós temos que seguir o que Jesus fala. E não querer ser o bonzinho da história sempre. Às vezes é assim, não gostou da palavra? Não gostou? Vai embora. Vai ver o que você vai ganhar aí na vida. Vai ver o que você vai ganhar e você vai ser corrigido por quem aí na vida? Louvado seja Deus. Não, Senhor, eu vou ficar. Não foi assim? Não, Senhor, eu vou ficar, o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu vou ficar, não vou sair não. Não foi assim, o Pedro? Opa, o negócio se estreitou aqui, mas eu vou ficar. Estreitou um pouquinho, já quero ir sumir. Quero ir embora, emburra a cara. Não, porque estreitou um pouquinho, a palavra ficou um pouquinho mais dura. Louvado seja Deus. E aí Jesus, ele vai visitar o lar. Ele vai visitar a sogra de Pedro. Olha o que diz. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Ela estava numa situação de febre. Febre quer dizer o quê? Que a pessoa está com uma coisa que ainda não foi descoberta. A febre só é uma reação de algo mais profundo que pode estar em nós. A febre é uma reação do corpo. Ela não quer dizer que ela é uma doença, mas é a reação do corpo, que tem algo errado em nosso corpo, em nossa matéria. E essa mulher, ela está com febre. Olha o 39. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu anotei algumas coisinhas aqui. Louvado seja Deus. Desta mensagem. Não anotei de todas, mas dessa aqui.
desta casa eu anotei algumas coisas. 5 coisas que a sogra de Pedro descobriu em Jesus. 5 coisas que a sogra de Pedro descobriu em Jesus. Primeiro, Jesus estava interessado no problema dela. Então, chegando-se a ela. Isso mostra que Jesus estava interessado no problema dela. Como é bom quando alguém se interessa pela nossa causa. Mas como é triste quando alguém só faz assim, deixa para lá. Mas Jesus nos ensina, e nós precisamos aprender com Ele, que nós temos que se interessar pela causa do irmão e da irmã. Louvado seja Deus. Uma palavra que mexe ao meu coração, e a igreja precisa ouvir. Chorai com quem choras. Não é se alegrar com quem se alegra. Está faltando um pouco da igreja chorar com quem chora. Está faltando e muito. Que nós possamos se despertar neste versículo. Se alegrar, vejo muito. Mas chorar eu vejo poucos. Precisamos retomar o verdadeiro evangelho. De chorar mais um pouco. De chorar mais um pouco com aquele que sofre, com aquele que padece. Porque um dia também vai chegar o nosso dia. Um dia que nós vamos querer também consolo. Quem dá consolo será consolado. Mas se eu não dou consolo, eu não serei consolado. Louvado seja Deus. Então, uma coisa aqui que ela viu em Jesus, Jesus estava interessado no problema dela. Segunda coisa, Jesus estendeu sua mão para ela. Tomou pela mão. Louvado seja Deus. Terceira coisa, Jesus mudou a posição dela e a levantou. Aquela mulher estava deitada com febre. E Jesus a tomou pela mão e levantou e mudou a posição dela. Alguém que estava deitada, acamada, quando recebe a visitação de Jesus, o convidado especial, ele muda a posição. E de repente aquela que estava deitada com febre logo já mudou a posição. Já não está mais na posição de início. Porque quando Jesus ele visita um lar, ele visita uma casa, você não fica na mesma posição. Ele muda a sua posição. Ele muda o jeito que você está. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Quarta coisa. Jesus repreendeu o mal dela. Jesus muda a posição. Jesus toca, Jesus se interessa e tira o mal daquela mulher. Louvado seja Deus. E o interessante aqui é que quando Jesus ele faz tudo isso, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e essa deixou. E ela levantando-se logo, servia-os. Servia-os. Entenda isso, irmão. Entenda essa palavra. Louvado seja Deus. Alguém que está enferma, alguém que está com febre, Jesus vai com Pedro, ele toca nela, repreende aquela febre, aquela enfermidade, e daqui a pouco, no mesmo ambiente, aquela mulher está servindo a Jesus, servindo a Pedro. Aquela mulher está de pé, aquela mulher está curada. Por isso que o Senhor colocou no meu coração, há um espírito de cura sobre esta casa nessa noite, há um espírito de cura sobre esse ambiente. Louvado seja Deus. E na posição que você chegou, você não vai se encontrar mais. Nessa posição você não vai se encontrar mais, em nome de Jesus. Ele te viu numa posição, mas se ele te tocar agora, ele vai mudar a posição. Ele vai mudar a posição. Alaia sobre fácia. Aleluia. Glória a Deus. E essa mulher, ela entende o quê? Que ela é levantada pelo Senhor. E automaticamente ela vai servir. Porque quem é levantado por Deus, automaticamente vai servir. Com amor e por amor.
Com amor e por amor, porque Ele me levantou, Ele te levantou. Então, o desejo do meu coração é servi-lo, aquele que me levantou, aquele que me tirou da febre, da angústia, da cama e me pôs de pé. Louvado seja Deus. Ela poderia sair do ambiente e falar para outra pessoa: Jesus está na minha casa, Jesus me curou, Jesus tirou a febre de mim. Não, mas o desejo dela, depois que foi curada, depois que Ele mudou a posição dela, o desejo dela era servir. Servir. Quando Jesus, Ele lava os pés dos discípulos, Ele estava dizendo: esta é a minha obra, o servir. O servir. O servir, ó. Deixa eu limpar o pé do Pedro. Deixa eu limpar o pé aqui de Mateus. Deixa eu limpar o pé deles aqui. Porque a minha obra é humildade e servir. E servir. Se você não serve, você não entende a obra. Se Deus te levantou e mudou a sua posição e você continua não servindo, você não entendeu nada do Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Levantou e começou a servir com amor. Aplicação aqui desse pequeno texto. Louvado seja Deus. Quando Ele me levanta e muda a minha posição, eu tenho que servir. Servir de gratidão, amor, não obrigação, nada disso. Não é uma arma aqui, faça isso, faça aquilo, não. É porque Ele mudou minha posição. Eu estava numa posição igual dessa mulher, Ele mudou minha posição, então eu tenho que servi-lo em gratidão, servir com gratidão, com amor, louvado seja Deus. Outra casa que Jesus vai a visitar, aqui é bem interessante essa palavra, aqui em Lucas 5, do 27 ao 32, a casa de Levi. O Senhor também vai a um banquete à casa de Levi. Mas há uma história antes dele chegar até a casa de Levi. Quem que é o Levi? Os estudiosos. Levi é Mateus. Levi é o Mateus, o Evangelho de Mateus. Esse Levi é o Mateus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra: e depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Ele estava assentado, cobrando os impostos. Nesse lugar que ele estava, tinha uma... Cadê? Cadeira. Ele estava sentado numa cadeira. Jesus olhou para ele, sentado na cadeira, cobrando imposto. Segue-me. Automaticamente, Levi deixou o quê? A cadeira. E às vezes eu escuto a palavra segue-me, mas eu não quero deixar a cadeira. Eu quero segui-lo, mas com a cadeira grudada no meu. E Jesus está falando o quê para mim deixar? A cadeira. A cadeira simboliza que eu não deixei tudo para segui-lo. Eu ainda estou arrastando algo que eu deveria ter deixado. E quando Jesus fala para Levi, segue-me, ele deixa a cadeira e levanta, porque ele ouve a voz do Senhor. Eu preciso deixar cadeiras, você precisa deixar cadeira para servir o Senhor. O Senhor falou no meu coração, eu falei: Senhor, tem algumas cadeiras que ainda estão em mim, Senhor. Ele falou: então deixa para ficar mais leve, deixa para as coisas fluir, deixa a cadeira lá, deixa a cadeira, louvado seja Deus. Você está entendendo o que é a cadeira? A cadeira é aquilo que impede você de servir e seguir ao Senhor. A cadeira é aquilo que automaticamente a gente vai e volta e quer sentar na cadeira, louvado seja Deus. Mas quando Ele dá uma ordem, segue-me, a cadeira precisa ficar naquele lugar, aquela cadeira não pode mais andar conosco. Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu.
E fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles, os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Os cobradores de impostos eram tão odiados que aqui eles colocam, e bebeis com publicanos e pecadores. Olha o ódio que eles tinham. Eles põem um publicano na mesma classe de pecadores. Só que eles colocam separado, publicanos e pecadores. Quer dizer o quê? Que essa raça é pior do que os pecadores. E ele está sentado, ele está jantando, ele está participando ao banquete. Porque quando Levi, ele recebe o chamado do Senhor, segue-me, Levi vai preparar um banquete em sua casa. Mas o interessante desse banquete de Levi é que ele leva todos os cobradores de impostos. Todos amigos, era uma multidão de amigos dele. E ele leva tudo para o banquete. Repara uma coisa, ele não muda os seus amigos. Ele não muda as suas amizades. Mas o que ele queria mostrar para os seus amigos era a mudança nele. Que ele havia mudado. Então eu posso convidar os meus amigos para um banquete na minha casa. Eu posso convidar os amigos para um jantar na minha casa. Só que eles precisam olhar em mim uma mudança. Para ver que aquilo que eu fazia eu já não faço mais. E agora ele chama os seus amigos. Chama os seus amigos para aquele banquete que Jesus está. Mas o problema é que às vezes nós chamamos para o banquete, só que nós somos igual a eles. Fazemos as mesmas coisas que os mundanos fazem. E quando eles olham para nós no banquete, eles não vêem diferença nenhuma. Mas o Levi, ele está dizendo o quê? Esse Jesus que me chamou e mandou segui-lo, ele vai mudar. Ele vai mudar. E se ele vai mudar a minha vida, ele também pode mudar a vida dos meus amigos. Então eu quero os meus amigos na minha casa. Eu quero os meus amigos também jantando com ele, ouvindo ele, louvado seja Deus. Quem sabe, amados irmãos, ali Jesus, ali sentado à mesa, e Levi junto, de repente Levi fala como que foi, como você chegou, como você falou comigo, como que eu me levantei, louvado seja Deus. Quem sabe isso estava passando aqui na mente de Levi, porque ele queria também os seus amigos transformados. Uma pergunta que eu te faço agora: quando você está com seus amigos, você é cristão ou você é mundano? Você atrai eles para o seu lado cristão ou você se mistura com eles? Levi podia mudar a classe de amigos, não podia? Não, mas ele traz todos os seus amigos, porque ele fala assim: se ele mudou, ele me mudou, ele também vai mudar os meus amigos, louvado seja Deus. Olha que interessante, eu anotei uma frase do Billy Graham: não é errado você ter amigos não cristãos. Errado é você não ser um cristão quando está perto deles. Vamos ler de novo? Não é errado você ter amigos não cristãos. Errado é você não ser um cristão quando está perto deles. Você é tão ingênuo, tão bobo, tão boba, que você acha que eles não estão te observando. Porque na primeira oportunidade que você for falar com a autoridade de Jesus, sua autoridade vai ser lançada lá no chão. Ele fala: rapaz, você quer me repreender? Ô mulher, você quer me repreender? Você faz igual nós. Tudo que a gente faz, você faz. A gente pensou que ia haver uma diferença em você. Nós pensamos que ia encontrar um Levi em você, mas a gente não encontra. A gente encontra um Ofine e Finéias em você. Ofine e Finéias parece que está dentro de você, porque você faz a mesma coisa que a gente faz. Aí é interessante que na hora que o negócio pega, aí esse crente que faz as coisas tudo erradas junto com o mundo, junto com aquelas pessoas, ele quer repreender. É na onde que ele escuta. É ou não é? Se ele fosse uma pessoa que mudasse o ambiente, quando ele falasse, irmãos,
Iam baixar a orelhinha, não ia? Mas ele faz tudo o que o mundano faz. Tudo. Como que uma pessoa dessa vai falar de Deus? Como que uma pessoa dessa vai falar do Senhor Jesus? Não tem como. Louvado seja Deus. Que nós possamos ser a diferença. E não ser igual. Às vezes a gente se espanta. Alguém nos encontra e fala assim, é da igreja? É da igreja, batizado lá. A gente cuida lá. Ah, tá. Ah, tá. Porque a gente acha que a gente está livre aí. O que a Bíblia diz? Que há uma nuvem de... Então você não está livre não, filhão. Na onde você está tem uma nuvem de testemunha. E não precisa nem chegar uma nuvem para testemunhar. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ela chega e fala. Precisamos, amados irmãos, andar sim com essas pessoas. Mas não fazer o que eles fazem. Em nenhum momento você tem que abandonar o seu amigo, a sua amiga, não. Mas você não pode fazer o que eles fazem. Você tem que atrair eles para o seu lado. E o interessante de Levi é que ele traz todos os cobradores de impostos para a sua casa, para o seu convívio. Para dizer o quê? Se ele vai mudar a minha vida, também vai mudar a vida dos meus amigos. Então eu quero os meus amigos aqui. Louvado seja Deus. Interessante, amados irmãos. Quando você chama os seus amigos, você que era do mundo, mundano, você chamava os seus amigos para um banquete na sua casa. O que tinha na sua casa? O que tinha? O que tinha, Henrique? Tudo, né? Cachaça, Chevette, né? O nome agora. Pedra 90, 51 para fazer a caipirinha no final. O vinho, o fardinho de cerveja. Aí eu chamo. Só que agora eu vou chamar também. Eu vou fazer igual o Levi. Eu vou chamar. Vai ter um negocinho em casa, vem. Vou. Ou na sua casa, o bicho pega. Vou. Vou também. Só que quando chegar lá, na hora que eles falam assim, cadê? Abre a geladeira lá, cadê? Eu falei, não tem. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Cadê? Não tem. Jesus me mudou. Cadê a caipirinha? Cadê? Não tem, irmão, não tem. Eu chamei vocês aqui, mas não tem mais nada disso. Isso não está mais comigo. Aí eles vão olhar você e vão falar assim, rapaz, Deus mudou. Deus transformou ele mesmo. Porque eu pensei que eu ia chegar aqui na casa de Levi e ele já ia abrir a geladeira, ele já ia colocar uma musiquinha mundana e a gente ia se alegrar ali. Mas ele trouxe aqui para mudar a diferença nele. Às vezes eu preciso atrair, eu preciso trazer para mostrar a diferença em mim. Quem manda na sua casa? É Deus ou é o diabo? Você precisa na sua casa agradar a Deus ou o diabo? O banquete na minha casa é para Deus ou pro diabo? Eu não preciso agradar o diabo. Eu preciso agradar a Deus. Você quer comer, vai ter o que comer aqui. Ó. Tem maionese, tem carne, tem farofa, tem tudo. Mas o que você quer aqui não. E também não traga. Porque o banquete aqui tem alguém muito especial no meu banquete. Tem alguém muito especial aqui no meu banquete. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Tinha muitas casas aqui. Glória a Deus. Mas eu quero encerrar com a última casa dessa noite, porque senão vai ficar longo. Glória ao Senhor. Lucas 7, a partir do 36. Glória a Deus. Vou acelerar aqui. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quem está sentado no seu banquete? Não adianta fazer oração no banquete, sendo que tem coisa que ele não gosta.
Não adianta, essa oração é em vão. Abençoa, Deus. Deus não vai abençoar esse banquete maldito. Esse banquete da perdição. Mas a hora que Jesus olhar e ver tudo mudado, e ele dizer, realmente eu estou sentado nesse banquete. Olha, você está de parabéns, hein? Nada foi oferecido que me desagradava. Mas tudo foi oferecido da forma que me agrada. Louvado seja Deus. Aleluia. O som tem que ser. Jesus, abençoa a minha casa, abençoa o meu lar. Não funciona. Que música você está ouvindo? Que música está no banquete da sua casa? Na minha casa é isso. Adoração, louvor. Tem alguém no banquete e ele não gosta de certas coisas. Eu quero agradar o meu convidado. Eu quero agradar o meu convidado, louvado seja Deus. Diz assim no 36. Rogo-lhe um dos fariseus que comece com ele. Entrando em casa do fariseu assentado-se à mesa, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia em quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse, diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas que a quem pouco perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quem é Jesus na sua casa? Um convidado ilustre ou um convidado qualquer? Simão, o fariseu, convida Jesus para o jantar. Mas Jesus, para ele, era um convidado qualquer. Quando Jesus chega à sua casa, entra, senta, come. Há uma mulher pecadora que vai entrar naquela casa, porque quando alguém estava dando um banquete, porque tinha algum mestre dentro da casa, a porta era aberta para qualquer um entrar e escutar. Por isso que essa mulher pecadora está lá dentro, num ambiente que não era para ela estar. Mas a gente entendendo a cultura do tempo,
A gente entende que quando tem um mestre falando da palavra, ou falando uma filosofia da época, as portas eram abertas. E quem estivesse passando poderia entrar. E essa mulher vai entrar, essa pecadora vai entrar, para esfregar na cara de Simão, ou fariseu, como seria receber Jesus em sua casa. Que Jesus não era qualquer um em sua casa. Que Jesus era o Filho de Deus. Só que quando Jesus entra, era qualquer um para ele. Só que Jesus, ele vai ver a situação, ele vai analisar a situação e vai dizer ao fariseu o que aquela mulher estava fazendo, porque ele estava falando assim no coração. Ele não falou em voz alta. Ele falou, se ele fosse profeta, ele saberia quem é aquela mulher. Só que ele falou aqui dentro. Só que tem alguém que conhece o seu e o meu coração. E na hora que ele falou aqui dentro, já veio a revertida para cima dele. Como que ficou a cabecinha dele no momento? Eu falei para mim, ele já veio com uma parábola, com algo em cima de mim. Louvado seja Deus, porque ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que está no meu coração. Aí ele vai dizer, eu cheguei aqui, nem lavaste os meus pés. Mas essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela está lavando os meus pés com lágrimas. Porque era de costume, quando alguém chegava numa casa, que era convidado, na época dos judeus, judaica, na época judaica, eles lavavam o pé do visitante. Só que Jesus chegou, esse homem não deu a mínima para Jesus. Jesus era apenas um qualquer que estava chegando na sua casa. Vai e entra. E eles cumprimentavam quando chegava alguém, que fosse alguém importante, alguém que fosse trazer algo para aquela casa, trazer uma filosofia da época, trazer uma palavra, trazer um conhecimento novo. Era com um beijo ou na testa ou aqui. Só que em nenhum momento esse fariseu fez isso para Jesus. E Jesus está dizendo o quê? Essa mulher com lágrimas está lavando os meus pés, coisa que você não fez. Essa mulher não para de beijar os meus pés, coisa que você não fez. Essa mulher passou um unguento nos meus pés, porque quando alguém chegava na casa de alguém, ele era ungido com óleo, você é bem-vindo aqui. Mas nada disso o fariseu Simão fez a Jesus. E ela, por detrás dos pés de Jesus, ela começa a chorar e derramar unguento nos pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Por que vocês acham que essa mulher chegou por detrás aos pés de Jesus? Nos pés de Jesus. E logo depois Jesus vai falar assim, a tua fé te salvou. Porque essa mulher, ela tinha tudo que ela tinha lá fora. Era uma prostituta, fazia as coisas tudo errado. Só que ela queria o quê? Ela queria ser salva. Ela queria ser curada daquilo que ela vivia lá fora. E ela entendia que aquela ali era a oportunidade. E ela vai por detrás dos pés do Senhor. Porque em Isaías vai dizer o quê? Pelas suas pisaduras somos sarados. Louvado seja Deus. Então aquela mulher, ela vai ficar nos pés do Senhor. Porque pelas suas pisaduras somos sarados. Aquela mulher tinha conhecimento da palavra. E ela vai segurar nos pés do Senhor, dizendo ao Senhor com lágrimas, Senhor, eu estou aqui. Eu não sou bem recebida neste lugar, mas eu estou aqui porque eu sei que o Senhor está aqui. E eu preciso ter a minha vida transformada. Eu preciso, Senhor, louvado seja Deus, que os meus pecados, os meus delitos sejam transformados em bênção em minha vida, Senhor. Eu não quero mais ser essa mulher. Eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia. E ela começa a segurar nos pés do Senhor. Louvado seja Deus. E ali aqueles homens questionando o choro, as lágrimas daquela mulher. Mas eram as lágrimas de arrependimento de alguém que queria a transformação. Ela entende que ali havia um convidado ilustre, que não era um convidado qualquer. Era um convidado que ia mudar a vida daquela mulher. Louvado seja Deus. Uma pergunta, quando Jesus vai à sua casa, quem ele é na sua casa? Um convidado especial ou um convidado
qualquer, louvado seja Deus. Se eu me encaixar em Simão o fariseu, ele é um qualquer. Agora, se eu me encaixar ao lado da pecadora, da mulher pecadora, Jesus não é um qualquer, louvado seja Deus. Quando Jesus chegar em sua casa, entenda que Ele está na sua casa. E Ele está fazendo algo na sua casa. E Ele precisa das suas. Louvado seja Deus. Ele precisa que você entenda que Ele é Deus na sua casa, na sua vida. Que Ele não é qualquer um que está na sua casa. Precisou uma mulher pecadora vir, entrar, para mostrar para aqueles homens a forma que Jesus deveria ser recebido. Louvado seja Deus. Como nós recebemos Jesus em nossa casa? Como Jesus está em nossa casa? Quais são as coisas que eu faço na minha casa que atrai Jesus para dentro dela? E quais são as coisas que eu faço que tira Jesus da minha casa? É noite de nós tirarmos aquilo que tira Jesus de nossa casa. É noite de nós fazermos uma limpeza na nossa casa, louvado seja Deus. Eu tenho que te dizer uma coisa. Você que um dia recebeu Jesus na sua casa e dava ali as reverências a Ele, entendia que Ele era o Deus, mas hoje você faz tudo ao contrário. Jesus é um qualquer. Tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, você põe na sua casa. Eu tenho que te dizer algo. As consequências vão vir. As consequências vão vir sobre a sua casa e sobre a sua vida. Você pode ter certeza. Porque Jesus não é um cachorro para ser chutado de nossa casa. Jesus não é um qualquer para ser chutado de nossa casa. E cada gesto que eu faço na minha casa que não agrada a Deus, eu estou chutando Jesus para fora da minha casa. Eu estou me encaixando aqui em fariseu, em Simão. Louvado seja Deus. Eu preciso novamente entender o que está dentro da minha casa. Eu preciso entender o que está incomodando o Senhor dentro da minha casa. E tirar automaticamente, louvado seja Deus. Eu preciso, irmãos. Porque as consequências virão e não vão demorar. Não vão demorar, louvado seja Deus. Quando aqui, nós falamos aqui, levante-se porque é a palavra do Senhor. E a gente fala aqui para os irmãos aqui. Quem estiver com problema de saúde, não se levanta, porque a gente sabe que o irmão está doente. Mas quando você não se levanta e você está bem de saúde, você está virando as costas para o Senhor. Preste atenção nisso. Porque é Ele que está falando. O culto termina com o quê, pastor? A bênção apostólica. E a bênção apostólica é uma oração de bênção para nós irmos embora para a nossa casa, para a nossa semana. E se eu não recebo, quer dizer o quê? Eu não quero essa bênção. Eu não quero, Senhor. Não quero ser abençoado essa semana, não quero ser abençoado no culto, não quero ser abençoado. Porque a bênção apostólica é o término do culto, é a bênção do Senhor. Temos que entender, ou nós vamos se encaixar no fariseu. Nós se encaixamos ou na mulher pecadora, ou no fariseu que não dá as reverências para o Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, dar reverência ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E que você possa, em nome de Jesus, retirar tudo aquilo da sua casa que não adora ao Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É a Adriana que vai falar? As crianças? Amém. G-Kids. Aleluia. Cadê o G-Kids? Estão vindo? Aleluia. Glória a Deus. Irmão, vamos se encaixar na palavra, irmãos. Vamos se encaixar na palavra, senão a gente vai ficar parecendo aqui o fariseu. Que às vezes a gente acha que está dando reverência ao homem, mas não é o homem. É a Deus. Glória ao Senhor. O G-Kids vai ter uma oportunidade. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz eu sou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz eu sou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz eu sou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz eu sou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. Depois vai vir os avisos. E ainda tem os aniversariantes do mês, né? Aqueles que fizeram aniversário esse mês, a gente vai estar orando, né? Em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar encerrando, só que depois a gente vai ainda orar pelos aniversariantes. Louvado seja Deus. Amém? Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada um de vós para hoje e sempre, e todos bradamos em uma só voz. Deus abençoe.